Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, 2 de abril, sábado, da quarta semana da Quaresma. Evangelho de hoje, João 7, 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde veio Davi?" Assim houve discussão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Olha o preconceito aqui, gente, escancarado. Da Galileia não surge profeta. Por quê? Porque a Galileia é vista como região dos judeus e irmãos, na separação, da Samaria, do reino de Israel, com o reino de Judá, da mudança que ocorreu quando houve a deportação dos habitantes de Israel e se criou a cidade da Samaria. Houve um processo de miscigenação. Por isso que os judeus odiavam os samaritanos, porque eles tinham uma parte do sangue dos antigos hebreus, dos israelitas, mas era um sangue misturado com sangue de pagãos. Por isso que eles vão dizer que da Galileia não surge profeta, porque lá mora um bando de gente impura, mestiça. Olha aí o preconceito. Vamos lá ao texto de hoje. Ninguém jamais falou como este homem. Eu comentava ontem, no texto de ontem, da questão do Messias vir da casa de Davi. Aqui é apresentado pelos próprios mestres da lei, Eles começam a discutir que o Messias seria descendente de Davi, que nasceria em Belém. Ora, mas ele nasceu em Belém? Mas ninguém sabia. Ninguém sabia. Para todos os efeitos, Jesus nasceu na Galileia, em Nazaré. Porque veja bem, Maria e José moravam lá. Eles só vão por causa do recenseamento que se dirigem a Judá. Porque a família de José era de Judá. Então ele tinha que se recensear lá. E aí, nesse translado, quando chegam a Belém, que Jesus nasce. Mas eles ficaram morando em Belém? Não, eles retornaram. Porque não era a cidade deles. Ele tinha que estar lá, mas não era a cidade deles. Por isso que eles não têm essa informação de quem é Jesus. Onde ele nasceu? Não, ele nasceu em Nazaré. Não, ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, a terra de Davi, para cumprir a profecia, que o Messias seria descendente de Davi, que nasceria em Belém. Mas ele não é de lá. E por não ser de lá, eles não acreditam nele. Por mais que Jesus realize diversos sinais, e sinais fantásticos, ressuscitar mortos, curar cego de nascença, ou seja, Jesus realiza diversos sinais que, aos olhos dos seres humanos, seriam impossíveis. Mas mesmo assim, eles não acreditam. É mais ou menos como o faraó, Ouvimos muito isso no começo da Quaresma, dos textos,
em que mostrava que o faraó, mesmo diante dos sinais que Moisés realizava, o faraó não acreditava. E a expressão é: Deus endurecia o coração do faraó, porque os seus magos lá, os seus adivinhos, realizavam os mesmos sinais que Moisés realizava por força de Deus, pelo poder de Deus. Então o faraó não acreditava. Por mais sinais que Jesus realizasse, aqueles homens não acreditavam, porque o coração deles estava endurecido. Porque para eles seriam a morte, eles terem que admitir que um camponês, filho de um carpinteiro, um pobre da periferia, seria o Messias, o Filho de Deus. Preferiram morrer na sua ignorância do que admitir algo que para eles seria, sim, uma aberração. O Messias nasce da casa de Davi, ele é rei, portanto não pode ser confundido na figura de um filho de um carpinteiro. Até amanhã, um grande abraço. Tchau.